Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física do cursinho preparatório para o Enem com o professor Edivaldo Júnior. Na aula de hoje vamos tratar com relação à primeira lei da termodinâmica, sobre o princípio da conservação da energia. A ideia de aproveitar calor para produzir movimento, ou seja, para realizar trabalho, ela já é bem antiga. Teve início no século I d.C., com Héron de Alexandria, ao criar uma máquina capaz de transformar energia térmica em energia mecânica, ou seja, vapor em movimento. Essa máquina ela ficou conhecida como eolípila, pela sua capacidade de transformar energia térmica em energia mecânica. Essa ideia serviu como base, por exemplo, para que na metade do século XVIII viessem a ser produzidas outras máquinas térmicas, como, por exemplo, a locomotiva a vapor e outras máquinas que pudessem proporcionar a produção de bens em longa escala. Temos aqui, por exemplo, a imagem de como era o seu funcionamento dessa primeira máquina térmica. Uma fonte de calor, uma caldeira com água. Essa água, ao ser aquecida, liberava vapor, ou seja, havia a conversão, a mudança de estado físico da água, que passava do estado líquido para o estado gasoso, fazendo com que houvesse a liberação de vapor e, consequentemente, esse vapor fosse transformado em movimento, ocorrendo assim a transformação de energia térmica em energia mecânica. Outras máquinas, com o passar do tempo, elas foram criadas e aperfeiçoadas, como, por exemplo, essa máquina aqui da imagem, que passou o quê? A operar a partir do homem, fazendo com que haja produção em longa escala. Temos aqui a fornalha, que é onde está a fonte de calor, a caldeira, onde está a água. Essa água, ao ser aquecida, vai passar do estado líquido para o estado gasoso, fazendo com que esse vapor mova o pistão, transformando assim energia térmica em energia mecânica, conforme podemos observar aqui na nossa ilustração. Temos aqui um recipiente contendo uma certa quantidade de gás e um êmbolo pressionando esse gás. Podemos observar que, ao fornecer uma certa quantidade de calor, o êmbolo acaba se deslocando, havendo assim um aumento no volume do gás. O que proporcionou esse aumento no volume do gás, fazendo com que ele movesse o pistão? Esse gás, ao ser aquecido, faz com que as suas partículas que formam esse gás passem a se movimentar com maior intensidade, havendo assim a sua expansão. Então, nesse caso aí, o gás, ao ocorrer a sua expansão, ele realizou um trabalho sobre o êmbolo, tendo em vista que ele transformou essa energia térmica em energia mecânica, energia de movimento, proporcionando assim que o gás deslocasse o êmbolo de uma região para outra, havendo assim o aumento no volume do gás. O gás, no caso, ao ser aquecido, se expande, empurrando o êmbolo para cima. Notamos que o calor fornecido pelo gás faz com que as partículas elas passem a se movimentar com maior intensidade, havendo assim um aumento na sua temperatura. E com isso, a realização de trabalho do gás sobre o êmbolo, o que chamamos de trabalho realizado pelo gás, proporcionando assim um aumento no volume. A primeira lei da termodinâmica ela corresponde ao princípio da conservação da energia, que relaciona três grandezas: quantidade de calor, trabalho e energia interna. Com isso, nós temos aqui a equação que define a primeira lei da termodinâmica. Quantidade de calor ela é igual ao trabalho mais a variação de energia interna. No nosso exemplo aqui deixou claro que no momento que foi fornecida uma certa quantidade de calor ao gás, o mesmo ocorreu a expansão, ou seja, o aumento do seu volume, fazendo com que o êmbolo fosse deslocado de uma região para outra, convertendo assim, transformando energia térmica em energia mecânica, que é a energia associada a movimento. Outros modelos aqui de máquinas térmicas que transformam calor em movimento. Podemos observar que a água, ao ser aquecida, esse vapor faz com que o pistão seja acionado, transformando assim vapor em movimento. Temos aqui a ilustração, uma animação com diferentes máquinas para que você que está acompanhando essa aula possa compreender esse processo de transformação de energia. Lembrando que a primeira lei ela trata desse processo de transformação envolvendo energia térmica e energia mecânica, não sendo apenas a conversão de energia térmica em mecânica, mas ocorrendo também o procedimento contrário, de energia mecânica para energia térmica. Vamos tratar agora com relação à grandeza do trabalho. Podemos observar a posição do êmbolo em relação ao recipiente, em relação ao gás. Vamos tratar do trabalho realizado pelo gás. Sempre quando o gás ele realiza trabalho, vai ocorrer um aumento no volume do gás. Ou seja, esse gás vai impulsionar o êmbolo em razão do fornecimento de certa quantidade de calor. Trabalho realizado pelo gás, trabalho positivo. Esse trabalho positivo vai acarretar um aumento no volume do gás.
Olha só o que é que vai acontecer aqui, ó. O êmbolo, ele sobe por quê? Porque houve a realização de trabalho do gás sobre o êmbolo. Quando o gás se expande, ocorreu aqui a expansão, temos uma variação de volume do gás, ou seja, uma variação de volume positiva, tendo em vista que o volume final é maior do que o volume inicial. Então, dizemos que o gás realizou o trabalho. Sempre quando houver uma expansão, vai provocar um aumento no volume e, consequentemente, um trabalho positivo, tendo em vista que foi um trabalho realizado pelo gás, ou seja, um trabalho maior que zero. Trabalho realizado sobre o gás. No trabalho realizado sobre o gás, vai ocorrer uma compressão, ou seja, uma diminuição no volume do gás. Consequentemente, esse trabalho será negativo, menor que zero. Olha só o que vai acontecer com o nosso êmbolo em relação ao gás. O êmbolo está exercendo uma força sobre o gás, ou seja, o êmbolo realiza trabalho sobre o gás. Então, nós temos aí um trabalho realizado sobre o gás que vai provocar uma diminuição de volume e, consequentemente, uma compressão. Logo, trabalho negativo. Com relação ao sinal do trabalho, para que vocês possam entender melhor. Aumento no volume, o que é que vai ocasionar? Volume final maior do que o volume inicial, variação de volume maior que zero. Consequentemente, trabalho positivo, trabalho maior que zero. Então, uma expansão, aumento no volume, proporciona um trabalho positivo, maior que zero. Trabalho realizado pelo gás, ocorreu uma expansão. No entanto, aqui agora no nosso segundo modelo, ó, houve uma diminuição no volume, consequentemente a variação de volume ela é menor que zero, negativa, tendo em vista que o volume final é menor do que o volume inicial. Então, aí houve uma compressão. Trabalho realizado sobre o gás. Trabalho realizado sobre o gás trata-se de um trabalho negativo, menor do que zero. Como demonstra aqui na nossa imagem. Trabalho realizado sobre o gás, uma compressão, trabalho negativo. E se não há variação de volume? Não houve nem compressão, nem expansão. Então, o trabalho ele é nulo. Variação de volume igual a zero, então o trabalho também é igual a zero. Volume final igual ao volume inicial. Não houve variação de volume. Se não há variação de volume, então o trabalho ele é igual a zero. Podemos relacionar, então, diretamente a grandeza trabalho a volume. Se há variação de volume, há variação de trabalho. Se não há variação no volume, não há realização de trabalho. Logo, o trabalho será igual a zero, ou seja, nulo. Não houve trabalho, tendo em vista que não houve variação de volume. Energia interna. Energia interna é uma grandeza que está associada à temperatura do gás, ou seja, ao grau de agitação das moléculas que formam esse gás. Quanto mais agitadas estiverem essas moléculas, maior será o valor da sua temperatura e, consequentemente, maior será o valor da sua energia interna. Podemos destacar aqui o grau de agitação térmica das partículas que formam esse recipiente, né? O gás que está contido nesse recipiente. E a sua temperatura, a leitura da sua temperatura. Vamos observar que na medida que a temperatura aumenta, o grau de agitação também aumenta. Provocado por quê? Por uma fonte térmica que aqueceu esse gás, fazendo com que as suas partículas passem a se movimentar com maior intensidade. A energia interna de um gás está diretamente relacionada à sua temperatura. Então, quanto maior for a temperatura de um gás, maior será a sua energia interna. Lembrando que a variação de energia interna está relacionada à energia interna final menos a energia interna inicial. Isso é referente à variação de energia interna. Podemos concluir aqui também que a energia interna é uma grandeza que está diretamente relacionada à temperatura. Então, se não houve mudança de temperatura, a variação de energia interna é igual a zero. Logo em vista, né, tendo em vista que a energia interna inicial é igual à sua energia interna final. Não houve variação de energia interna alguma. Alguns lembretes para que a gente possa relacionar trabalho, energia interna e quantidade de calor. Calor recebido pelo gás. Essa quantidade de calor será positiva, ou seja, maior que zero. Calor cedido, perdido pelo gás. Quantidade de calor negativa, a quantidade de calor menor que zero. Trabalho realizado pelo gás, trabalho positivo, trabalho maior que zero. Trabalho sofrido pelo gás, ou seja, trabalho realizado sobre o gás, trabalho negativo, menor que zero.
Variação de energia interna negativa, menor que zero. Então, houve uma diminuição na temperatura. Se essa variação de energia interna é maior que zero, logo houve um aumento na sua temperatura. Se essa variação de energia interna for igual a zero, ou seja, nula, é sinal que a temperatura permaneceu constante. Vamos agora aplicar a equação fundamental da primeira lei da termodinâmica em dois exemplos para melhor compreensão. O primeiro exemplo diz, um gás recebeu um calor Q igual a 28 joules e efetuou um trabalho igual a 8 joules. Vamos aqui, gente. Se um gás recebeu essa quantidade de calor, então essa quantidade de calor será positiva. Se um gás efetuou, realizou um trabalho, então esse trabalho também será positivo. Determine sua variação de energia interna. Relembrando aqui a equação fundamental da primeira lei da termodinâmica. Quantidade de calor é igual ao trabalho mais a variação de energia interna. A partir dessa equação, vamos substituir as variáveis pelo seu respectivo valor. Quem foi a quantidade de calor? Se ele recebeu, a quantidade de calor ela é positiva. Então, 28 joules. Qual foi o trabalho realizado? O trabalho realizado pelo gás é um trabalho positivo. Então, onde tem trabalho, vamos colocar também 28. Como vai ficar? Quantidade de calor, 28 igual. Trabalho realizado, 8, mais variação de energia interna. Então, temos 28, que foi a quantidade de calor recebida pelo gás, é igual a 8, que foi o trabalho realizado pelo gás, mais a variação de energia interna. Temos que calcular aqui a variação de energia interna. Então, o 8 que está junto com a variação de energia interna no segundo membro, vai passar para o primeiro membro. Lembrando que sempre quando há mudança de membro, há também a mudança no seu sinal. Logo, o 8 que está positivo passa negativo. Então, temos 28 menos 8 é igual a 20. Então, a variação de energia interna, 28 menos 8 é igual a 20. Variação de energia interna é igual a 20 joules. A variação de energia interna positiva, ou seja, maior que zero, significa que houve um aumento na temperatura do gás. Vamos agora para o nosso segundo exemplo. O exemplo 2. O problema informa que o sistema recebeu uma quantidade de calor igual a 800 joules e realizou um trabalho de 150 joules. Prestem atenção. Recebeu 800 joules. Se recebeu, então essa quantidade de calor ela é positiva. Realizou um trabalho. Se o gás realizou um trabalho, então trata-se de um trabalho positivo, igual a 150 joules. Nessa situação, qual é a variação de energia interna sofrida pelo gás? Nossa equação da primeira lei da termodinâmica diz que quantidade de calor é igual a trabalho mais variação de energia interna. Qual foi a quantidade de calor? Se ele recebeu, quantidade de calor positiva, igual a 800 joules. É igual... Qual foi o trabalho realizado? 150 joules. Trabalho realizado pelo gás, trabalho positivo. Então, 150. Mais a variação de energia interna. Mais uma vez, o 150 que está no segundo membro, junto com a variável que queremos encontrar o seu valor, que é a variação de energia interna, se está positivo, vai passar negativo. Então, vai ficar da seguinte forma. 800, 150 que está positivo, passa negativo. É igual a variação de energia interna, que é o valor que queremos encontrar. Variação de energia interna será igual a 800 menos 150. 800 menos 150 vai ser igual a 650 joules. Então, a variação de energia interna sofrida pelo gás é igual a 650 joules. Ok, galerinha? Então, aqui encerramos a nossa aula com relação à primeira lei da termodinâmica. Vai lá no nosso canal no YouTube, Professor Edivaldo Júnior, se inscrevam para ter acesso a várias aulas do nosso canal. Façam também comentários, tirem suas dúvidas. Vai lá também na nossa página no Instagram, passa a nos seguir também, Prof. Edivaldo Júnior, e vamos interagir, turminha. Até a próxima aula, que Deus abençoe a cada um de vocês. Um abraço.